Olá, caríssimos, saudações a todos aqueles que me acompanham no canal. Hoje eu irei fazer aqui uma abordagem histórica sobre o tema do carnaval. Depois eu irei fazer uma abordagem teológica sobre o mesmo tema. Como surgiu o carnaval, as festividades do carnaval e como ela chegou até nós? Bem, o carnaval teria se iniciado na Babilônia antiga. Eles faziam celebrações chamadas sacéias e equinócio. São duas celebrações. As sacéias eram celebrações em que um prisioneiro assumia a posição ou o lugar do rei por alguns dias. Ele vestia-se como rei e até mesmo dormia com suas esposas. Ao final desses dias de comemoração, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. E também tinha a festa do equinócio, que é o início da primavera. Também o rei, nesse período, ele era humilhado, ele deixava os seus emblemas, seu trono, e ele era humilhado, surrado em frente à estátua do deus Marduk, que é uma das principais divindades babilônicas. Para quê? Servia para demonstrar que até mesmo o rei deveria se curvar e se submeter às humilhações para com as divindades. Então, depois dessas comemorações, o rei ele assumia o trono novamente e voltava à sua posição. Então, na Babilônia Antiga, essa festa era marcada pela inversão de valores. As pessoas mudavam sua posição por alguns dias social. O rei se tornava plebeu e o escravo se passava por rei. Então eram festas que tinham a troca da posição social. E essa festa, ela foi passada a outros povos, essa comemoração, e chegou no Império Grego, que as festividades dionisíacas, as festividades ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, o deus da bebedeira, o deus da promiscuidade. Então, nessas festas aconteciam orgias. As pessoas se relacionavam ali embriagadas e com a entrega pelos prazeres da carne. Em Roma, no período romano, a festa mudou de nome, passou a ser Saturnália e Lupercalia, que as festas aconteciam no solstício de inverno em dezembro e também em fevereiro. As festas duravam dias, então comiam, bebiam, praticavam orgias sexuais, danças, e os papéis também se invertiam nesse período. Os escravos, então, eles se colocavam na posição dos senhores e os senhores se colocavam na posição dos escravos. Na Itália, do Renascimento, era uma brincadeira muitas vezes violenta e se cometia todo tipo de abusos e atrocidades. Portugal se comemorava o entrudo, que significava entrada, começo, era uma festa que denominava o começo da solenidade de Quaresma, da Quaresma. Então era uma festa muito popular para os portugueses. Realizava-se essa festa 3 dias antes da Quaresma. O estrudo era uma festa bastante violenta e ofensiva, praticada pelos escravos que se agrediam em tom de brincadeira. Até as famílias tradicionais portuguesas se permitiam perder a sua rigidez patriarcal nesses dias de comemoração. Na Idade Média, a festa já estava enraizada na cultura das pessoas, porém a igreja a considerava pagã. Querendo dar uma nova conotação, um novo ressignificado, ou um significado religioso, a igreja então procurou dar um sentido cristão. Durante a Alta Idade Média foi criada a Quaresma, que é o período de 40 dias antes da Páscoa. Então, essa festa passou a ser comemorada antes da Quaresma, para que o povo pudesse participar da festa, depois se voltar para
a religiosidade. Então a festa se tornou algo importante. Por quê? Ela, em determinado momento na Idade Média, se comemorava de forma profana, depois ela se mudava de tom para o sagrado. Então se comemorava antes da Quaresma o Carnaval, depois se tinha uma conotação cristã para a festa, conhecida como Festa da Carne. A igreja pretendia dessa forma manter uma data para as pessoas cometerem seus excessos. Depois eles se voltavam para a religiosidade. Então o meio que a igreja encontrou foi esse, deixar as pessoas se divertirem, desfrutarem os prazeres da carne para depois se voltarem para as coisas da religião. Por que eu estou falando isso? Porque essa semana no Brasil se comemora o Carnaval e houve uma polêmica entre duas cantoras famosas do país, Ivete Sangalo e Baby do Brasil. Elas protagonizaram uma cena muito hilária nesse Carnaval de 2024. Na noite do sábado, dia 10 de fevereiro, as duas se confrontaram em pleno circuito ali na Barrondina, em Salvador, na Bahia. Durante o desfile dos trios elétricos, Ivete Sangalo e Baby do Brasil, que estavam no mesmo trio ali, após darem o show ou durante o show, a Baby do Brasil canta uma música, uma de suas músicas famosas, depois ela faz um alerta. Durante o desfile do trio, Baby falou sobre o apocalipse e que ele iria acontecer dentro de pouco tempo, dentro de alguns anos. E também falou sobre o arrebatamento da igreja, que ele tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. E ela continuou dizendo: procure o Senhor enquanto é possível, disse a artista em plena transmissão ao vivo pela TV. Veja bem, o Carnaval, desde o seu início, ele é considerado a festa da carne, onde as pessoas extravasam os seus desejos, os seus prazeres, bebedeiras, orgias, liberalidade dos desejos da carne. E nesta festa carnal, Baby do Brasil, que se converteu há alguns anos a uma denominação evangélica, ela fala sobre o Apocalipse e sobre o arrebatamento. São dois assuntos completamente contrários às comemorações de Carnaval. E o que acontece? Ivete Sangalo rebateu. Ela disse: eu não vou deixar, porque não vai ter Apocalipse. A gente maceta o Apocalipse. E a partir disso surgiram diversas polêmicas nas mídias, nas redes sociais, sobre o Apocalipse e sobre o arrebatamento. Bom, o livro de Apocalipse foi escrito por João por volta do ano de 95 da nossa era, da era cristã. No livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelação, João apresenta as revelações dos acontecimentos do fim dos tempos. João escreveu o livro de Apocalipse enquanto ele estava preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho, cujo próprio Jesus Cristo apareceu para ele e pediu e fez a revelação, da qual ele escreveu o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele é escatológico porque ele trata das coisas do fim dos tempos. Baby do Brasil causou uma polêmica muito grande. Por quê? Ela, em meio ao trio elétrico, ela faz ali uma pregação religiosa, numa festa da carne. Parece haver uma contradição, porque as pessoas estavam ali expressando seus desejos, sua alegria, sua carnalidade, enquanto a Baby faz um alerta sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse, sobre as revelações que haveriam nos últimos dias da humanidade e sobre o arrebatamento. Bom, o arrebatamento da igreja, de acordo com a revelação de Apocalipse e sobre alguns outros livros da Bíblia,
vai acontecer o arrebatamento, que é a volta de Jesus. Ou seja, Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu na cruz. Aliás, Jesus, ele começou o seu ministério de milagres com 30 anos de idade. Até os 30 anos ele viveu, trabalhou, e a partir dos 30 anos, então, ele faz o seu primeiro milagre, que é numa festa de casamento, ele transforma água em vinho. Depois, ele começa a fazer as suas pregações sobre o arrependimento, a chegada do reino de Deus e o juízo final. E o arrebatamento será o momento em que Cristo ele irá chamar, e o povo que aceitou os seus ensinamentos, a sua igreja, será arrebatada para o céu. Então, no arrebatamento não haverá sinais, ninguém sabe o dia nem a hora. Apesar da Baby do Brasil decretar que dentro de 5, 10 anos iria acontecer o apocalipse, que o arrebatamento estava próximo, ninguém sabe. É o que diz a Bíblia. A Baby errou teologicamente em marcar data, porque ninguém sabe o dia nem a hora. E a Ivete Sangalo também errou, porque disse: vamos marretar o arrebatamento. São duas coisas impossíveis. Primeiro, agora na abordagem teológica, os planos de Deus nunca são furtados. Ninguém consegue impedir os propósitos de Deus. Se tiver que acontecer, acontecerá, e não será ninguém, não será uma cantora, não será um líder religioso, não será ninguém que impedirá Deus de buscar o seu povo. Então, de acordo com a tradução Almeida Corrigida Fiel, o livro de João 14, 2, 3 vai falar sobre a questão do arrebatamento. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, de acordo com a fala da Baby do Brasil, Cristo veio, morreu, ressuscitou e foi preparar lugar para o seu povo. E ele irá levar o povo para este lugar que ele tem preparado, que é muito melhor do que a terra, do que neste mundo que nós vivemos. Então, esse foi o alerta de Baby do Brasil, de que Cristo, Jesus, é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo para nos resgatar do pecado original. Lembrando aqui que o carnaval simboliza a festa da carne, a festa do pecado. Já o arrebatamento será para os santos, aqueles que não se deixaram corromper pelos prazeres deste mundo. Então, essa abordagem teológica que eu estou fazendo em relação à fala da Baby do Brasil. Não estou falando neste momento nem como historiador e nem como filósofo, mas como teólogo, que vai dizer, os ensinamentos, os evangelhos e o próprio livro de Apocalipse, que o arrebatamento da igreja acontecerá quando Jesus Cristo buscar o seu povo, e irá aí acontecer, então, uma série de catástrofes aqui na Terra para o povo que estão desapercebidos e que não se deram conta de levarem as suas vidas de modo correto, dentro daquilo que o cristianismo nos ensina que é a verdade. Bem, eu estou fazendo essa abordagem aqui, tanto histórica quanto filosófica, porque é um momento propício devido à polêmica causada por ambas as cantoras. Eu termino aqui esse vídeo e em breve voltarei com mais temas de cunho intelectual, de cunho de aprendizagem para você, caríssimo. Um abraço a todos e até a próxima.